Tinha um padre em Roma que, quando um discípulo chegava cheio de si, orgulhoso, ele mandava esse discípulo atravessar a cidade com a barba raspada pela metade, ou carregando uma raposa de rabo para cima, só para ser apontado para rir de si mesmo no meio da rua. Esse mesmo padre, quando morreu, teve seu corpo exumado e descobriram que 2 costelas estavam fraturadas, arqueadas para fora, porque o coração não cabia mais dentro do peito. Eu tô aqui todo santo dia pra gente descobrir juntos todos os santos do dia. Eu sou o Thiago Lacerda, aqui do Hub Católico. Esse é o Todo Santo Dia do dia 26 de maio. E hoje o nosso destaque é um dos santos mais queridos da história da igreja. São Filipe Nério, santo da alegria, o homem que ria, brincava, pregava a peça, que ao mesmo tempo era um dos maiores místicos que Roma já viu. A gente vai entender como essas duas coisas cabem na mesma pessoa, ou melhor, no mesmo peito, no mesmo coração. E depois, claro, a gente vai ver todos os outros santos do dia de hoje. Para entender São Felipe Neri, a gente tem que entender a Roma em que ele chegou, em que ele viveu. Aqui a gente está no século XVI, né? São Felipe Neri nasceu em Florença em 1515, bem no meio do Renascimento, filho de uma família que tinha condições, não era uma família pobre. Aos 18 anos, mais ou menos, ele vai largar tudo, inclusive eh, a herança de um tio rico que deixaria tudo para ele e a carreira de comerciante, e vai para Roma a pé, sem dinheiro, sem plano. Aqui, inclusive, é um detalhe que diz muito sobre a Roma que ele vai encontrar. Uma cidade um tanto decadente, tinha sido saqueada há poucos anos antes, em 1527, pelas tropas do imperador, Sacro Império Romano Germânico. A fé do povo estava, dá para dizer que fria, a moral do clero, inclusive, era um grande problema, e nós tínhamos a Reforma Protestante, rachando a cristandade, rachando as nações católicas, rachando a Europa ao meio, especialmente isolando espiritualmente o norte da Europa. Dá para dizer que nesse momento Roma, a Roma de São Pedro, de São Paulo, precisava ser reevangelizada, reconquistada. E quem ia fazer isso não seria um exército, não seria um decreto. Um leigo, um magrelinho, sorridente, que ficava parado na esquina puxando papo com os jovens. Foi exatamente isso que São Felipe Neri fez nos seus primeiros anos em Roma. Ele ainda não era padre. Por uns 17 anos, ele vai viver ali como leigo. Estuda filosofia, estuda teologia, dá aula particular para os filhos do seu anfitrião, daquele que o hospedou. E o resto do tempo ele passa pela cidade, para os jovens na rua, nas lojas, nos bancos. Tem inclusive uma frase que é atribuída a ele, que ficou muito famosa já no seu tempo, que é: "Bom, irmãos, quando é que a gente começa a fazer o bem?". Essa era a abordagem dele, assim, não eram sermões pesados. Ele atraía o pessoal, né, os jovens, meninos e meninas, com bom humor, com conversa, com afeto, e dali sim ele conduzia essa evangelização para a oração, para a confissão, para a visita aos hospitais e aos pobres. Dizem que à noite, quando ele sumia, ele rezava nas catacumbas de São Sebastião, que é um dos cemitérios dos primeiros mártires, muitos dos quais a gente fala aqui, inclusive, que ele virava à noite em vigília. Numa dessas, justamente na vigília de Pentecostes, celebrando os Pentecostes há poucos dias agora, no aniversário do Hub, inclusive, Pentecostes de 1544, as fontes contam que São Felipe Neri rezava nas catacumbas quando sentiu como que uma bola de fogo entrar pela boca e descer até o peito, que naquele momento ele teve uma experiência mística tão intensa de amor de Deus que o corpo dele não aguentou, caiu no chão, abriu a camisa porque ele sentia que ia queimar,
por dentro, e que a partir daquele momento, aquilo que foi encontrado depois na exumação do corpo, se deu o coração dele ficou fisicamente dilatado. Quando ele morreu, 51 anos depois, os médicos examinaram o corpo e encontraram as 2 costelas quebradas, arqueadas para fora, abrindo espaço para esse coração, tá. Isso tá nos registros nos registros da autópsia dele, inclusive, não é só uma lenda piedosa, né. E o episódio, claro, que explica isso, já tinha é de 5 décadas antes. Então, em 1551, com 36 anos, ele finalmente é ordenado padre, e é como padre que ele cria, a obra da vida dele, e que vai inspirar outros grandes santos, inclusive, santos do período lá dos fundadores, que a gente fala do século XIX. Ele cria o oratório. No começo era uma coisa simples, ele juntava um grupo de gente num quarto, em cima de uma igreja para rezar, né, um grupo de meditação, ler as escrituras, conversar sobre a vida espiritual, cantar. Eh, São Felipe Neri chamava músicos, compositores, e aquelas reuniões tinham, tanta música sacra que o próprio gênero musical que a gente chama até hoje de oratório vem disso, né, desse jeito, de algum modo inventado, suscitado por São Felipe Neri naquele momento. Mas, hã, dá pra gente dizer que o que fez São Felipe Neri de fato ser o santo Felipe Neri, é o jeito dele, a forma dele de encarar a vida. No final é isso que faz santidade, tá. Mas é interessante como em São Felipe Neri isso é muito destacado. Isso é muito, a personalidade dele, a afabilidade, o lidar com as pessoas é algo que chama muita atenção. Mais do que necessariamente as obras que são grandes obras, mais do que necessariamente a defesa da fé, que é uma grande defesa da fé. Então Felipe Neri tinha horror à vaidade espiritual, aquela coisa de fingir de santo para ser admirado. Então, ele fazia exatamente o contrário, quando ele percebia que um discípulo, estava ali com aquela fama de grande intelectual, de santinho, que estava subindo a cabeça, ele dava aquelas ordens absurdas: "Ah, vai andar pela rua com uma roupa ridícula, vai cantar em voz alta numa praça cheia". Ele mandava o sujeito, realizar qualquer tarefa pública, porque a vaidade vem justamente do orgulho de parecer algo em público, para que ele de fato parecesse o contrário do que ele gostaria de parecer. E, era como uma espécie de remédio, dá pra dizer que faz parte da espiritualidade de São Felipe Neri. Ele queria que a pessoa morresse para o orgulho, né, então, pra ele a tristeza e o escrúpulo eram a porta de entrada do diabo e o bom humor era, de fato algo de Deus. E era a forma como ele próprio vivia, né, recebia cardeais, bispos, gente importantíssima, da Roma, da Contra-Reforma. Vejam que ele, São Felipe Neri chega a Roma no momento, digamos, de queda, de declínio, e ele vive o grande ápice de Roma daquele momento. Ele era, por exemplo, amigo do cardeal Carlo Borromeu, São Carlos Borromeu. Ele era confessor de boa parte do clero de Roma, inclusive. E no meio de uma conversa séria, de repente ele fazia uma palhaçada, lia um livro de piadas, raspava, eh, sei lá, a cabeça pra fazer uma palhaçada, sabe, ele, era como se fosse um hobby dele divertir as pessoas. Inclusive, eh, essa a presença dele nesse momento de Contra-Reforma, de uma revitalização de Roma, e ele ter sido uma figura tão importante no, digamos que nos bastidores, porque na verdade ele estava por detrás de muitas pessoas, não como um mandante, mas como um suporte para tanta gente que realizou essa Contra-Reforma, que ele é conhecido como o segundo apóstolo de Roma, né, depois de São Pedro e São Paulo, a segunda leva, né, porque, justamente, esse método dele, cativou o clero, os leigos da cidade. São Felipe Neri viveu até os 80 anos, morreu no dia 25 de maio de 1595, era a festa de Corpus Christi naquele ano, e ele passou o dia atendendo confissões, celebrou missa, e curioso que
Dizem que um dos dias mais alegres, né, que viram ele mais alegre e que ele já dizia que era o dia que ele morreria. À noite ele teve uma hemorragia e aí, na madrugada para o dia 26, ele entregou a alma a Deus, sereno, cercado dos seus confrades oratorianos. Ele foi canonizado pouco tempo depois, 3 décadas depois, em 1622, no mesmo dia que Santo Inácio de Loyola, São Francisco Xavier e Santa Teresa d'Ávila. Já falamos também dessa canonização, acho que quando a gente falou de São Francisco Xavier, talvez 2 meses atrás, 1 mês atrás. O povo de Roma brincava que naquele dia o Papa tinha canonizado 4 espanhóis e um santo, porque São Felipe mesmo, Florentino, era um santo, eh, eh, enfim, era considerado romano. Eh, Bom, é por esse tipo de história que esse canal existe, tá? Porque acho que a história de São Felipe Neri é muito expressiva pra gente sobre o que é buscar a santidade. É muito expressiva pra gente sobre onde entra a santidade. Eu acho que às vezes a gente tem dificuldade de entender o que de fato, em quais partes da vida a santidade entra. É só na minha vida de oração, na minha rotina de oração, é no estar na missa diária, é em rezar o terço diariamente, e claro que é nisso também. Mas São Felipe Neri nos mostra que é no tratar com o outro, no amor ao próximo. O amor ao próximo a gente tem dificuldade também de traduzir, na verdade, mas é o trato com o outro, ser agradável, ser uma pessoa, a quem, os outros recorrem, em quem os outros confiam. São Felipe Neri é uma personalidade santa, tá? Eu acho que talvez é um dos santos que a gente tenha mais, consiga ver mais a santidade impressa nos atos cotidianos. Bom, se a história de São Felipe Neri te emociona assim como a mim, tu não pode ir embora sem dar o teu like se tu ainda não deu, te inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a ter mais alcance, a história dos santos chegar a mais gente, e o objetivo é basicamente te apresentar todos os dias todos os santos, para que alguns deles, né, com conhecimento, o nome deles no coração, na mente, Deus suscite em ti essa amizade. Talvez tu precise ouvir 100 santos para ter um santo de devoção, mas esse um santo de devoção pode ser a tua grande ajuda para ir para o céu. Além disso, eh, considera também apoiar como membro. Aqui nós temos um QR Code, embaixo na descrição vai ter o link para a mesma página, que é a página, de membros, de apoiadores. Tu pode ali fazer uma doação pontual ou um pagamento recorrente mensal no cartão, enfim. Isso ajuda a adquirir equipamento e ajuda muito nas obras que nós temos realizado. Inclusive, já vou mostrar uma para vocês. Quem estava domingo aqui viu também algumas coisas, eu vou relembrando elas, mas nós estamos com muitos grandes projetos que já estão saindo. Um deles, inclusive, que é a Selo, a Vista Selo. Essa camiseta aqui é uma camiseta que foi teste, ela não está sendo vendida, mas esse modelo foi refeito ainda e tem sim, tá sim à venda. Não vou conseguir mostrar as costas para vocês agora, mas tem um vídeo na Patrona onde eu mostro as camisetas chegando. Essa aqui é inspirada nos Barnabitas, com o lema, né, dos cônegos de São Paulo. A gente lançou a nossa loja de camiseta com a primeira coleção chamada Regra, que é justamente baseada nos lemas das grandes ordens religiosas. Então, tem Ora et Labora, tem Anima Una et Cor Unum in Deum. Que mais nós temos lá? Hoje já nós temos o lema dos dominicanos, temos o lema dos franciscanos. Então, para todas as espiritualidades, tem uma camiseta. Eu tenho certeza que tu vai gostar muito delas. Eu sou chato para camiseta e eu tô muito satisfeito com elas. E ao longo da semana eu vou lançando mais modelos. Todos eles estão excepcionalmente agora no lançamento por R$ 89,90. Elas vão ser R$ 119,90. Mas tu pode comprar qualquer uma delas por R$ 89,90 nesse momento agora, tá? Então, eu ainda não
gente está definindo ainda até onde vai essa promoção, se vai durar até o meio do mês que vem, se vai terminar antes, se vai até Corpus Christi. Eu, se eu fosse tu, corria. Vamos aos nossos santos do dia de hoje. E aí eu já vou mostrar para vocês aqui que nós temos. Eu mostrei ontem já também. Vou mostrar amanhã e vou seguir mostrando. Inclusive, de ontem para hoje já corrigi muitas coisas. É o nosso martirológio romano. É o martirológio do Hub. Para quem acompanhou o Todo Santo Dia algumas vezes e não tinha vindo nos últimos dias, sim, agora a gente tem um martirológio. A gente não depende do martirológio da Conferência Episcopal Portuguesa. Graças a Deus ele existe, somos muito gratos por isso. Mas agora nós temos o nosso próprio martirológio mais confiável, mais atualizado, mais dinâmico. Tu tem pesquisa por século, pode fazer pesquisa por categorias, enfim. Vamos voltar aqui pro dia 26. Tá acessível para todo mundo. O link tá aí embaixo. É gratuito, é só usar. Tá? Fiquem à vontade. Eita. E ontem, inclusive, eu tava fazendo com ele. Mostrei para vocês algumas incongruências que tinham acontecido, já foram corrigidas. E ele é assim, ele é dinâmico. Tá sendo corrigido a todo momento. Vamos lá. O nosso destaque é o destaque de São Felipe Neri. Apesar de ser um santo do século XVI, ele tem memória facultativa, então ele já está no topo. Depois dele, nós vamos para Santo Eleutério. Santo Eleutério, que foi papa em Roma, morreu no ano de 189. Inclusive, era ele o destinatário, o papa do momento, para quem escreveram a carta Os Mártires de Lyon, uma carta sobre a paz na igreja bem conhecida na historiografia. É um papa dos primeiros séculos, então tempo de perseguição ainda e tudo mais. São Simétrio é o nosso terceiro elogio, foi mártir em Roma, sepultado no cemitério de Santa Priscila, na Via Salária Nova. Não temos informação sobre a data dele, tá, especificamente. Santa Felicíssima, uma santa que morreu na virada do século III para o IV, mártir em Todi, na Úmbria. Os santos Prisco e seus companheiros, mártires de Auxerre, na Gália francesa. Santo Agostinho de Cantuária, de Canterbury, um grande bispo. A gente já falou sobre ele, eu acho que aqui, inclusive. Nós temos hoje o dia da sua do seu sepultamento, tá? A memória dele vai ser amanhã, mas lembrem, tem santos que são tão importantes na igreja que a igreja faz questão de lembrar. A festa dele não é necessariamente do dia de morte, mas vamos lembrar do dia de morte dele, do sepultamento dele. Então, Santo Agostinho de Cantuária é um dos grandes santos, tá? O grande evangelizador dos anglo-saxões. Dá para dizer que praticamente o apóstolo, ou um dos grandes apóstolos da Grã-Bretanha. Amanhã a gente vai falar mais dele, inclusive, porque a festa dele formalmente amanhã. São Desidério, sétimo elogio, morreu por volta de 606, foi bispo de Vienne e foi apedrejado por ordem da rainha Brunilde por censurar o seu casamento incestuoso. São Berengário, em 1093, morreu, monge do mosteiro de Saint-Papon, na França. Depois temos São Lamberto, bispo de Vence, na Provença. Tinha sido monge em Lerins, vimos São Vicente Lerins esses dias. Lerins era um monastério muito importante, tá? Tivemos muitos santos de lá. E ele saiu do monastério para ser bispo em Vence e morreu em 1154. Vejam, do ladinho do Cisma do Oriente. Cerca de um século ali do Cisma do Oriente. O beato Francisco Patrizzi foi um sacerdote servita dos servos de Maria em Sena. Morreu em 1328. O beato André Frank, bispo dominicano de Pistoia, em 1401. Santa Mariana de Jesus de Paredes, uma santa sul-americana,
virgem em Quito, tá? Uma terciária franciscana que serviu aos indígenas, pobres e negros. Depois nós temos São Pedro Sans e Jordá, um bispo dominicano na China, que ofereceu o próprio pescoço ao martírio após a oração, em 1747. Em 1839, mais um mártir do leste asiático, mas em Seul, na Coreia, foi o farmacêutico São José Chan Song-jib, que se converteu e foi martirizado por sua conversão. Também, nesse mesmo século, uns 30 anos depois, em 1861, os mártires vietnamitas São João Doan Trinh Huan e São Mateus Nguyen Van Phuong. É muito difícil falar esses nomes. Que foram martirizados sob o imperador Tu Duc, que é a grande perseguição do Vietnã que nós temos. A gente costuma encontrar muitos mártires sob o imperador Tu Duc. Santo André Cagua, mártir de Uganda, músico do rei Mwanga, catequista dos pagãos. Ontem nós tivemos também um mártir de Uganda. E também de Uganda, São Ponciano Ngondwe. Ambos em 1886, foi ministro do rei e batizado durante a perseguição. É muito interessante a história, pesquisem a história desses santos, tá? Porque a gente vê, dia após dia, o entorno do rei se convertendo e sendo martirizado. É muito curioso isso. Mas me conta aí, qual santo te chamou a atenção hoje? Eu tenho certeza que ao menos um deles te deixou com uma pulga atrás da orelha para pesquisar. Inclusive, em breve tu vai poder pesquisar também aqui no Hub Católico. A gente está construindo as páginas sobre os santos também. Não vou dar spoiler, mas tá um negócio fantástico, tá? Acessa o Martirológio, pode brincar aqui, pode fazer busca, pode trocar os dias, tá? Ele tá 100% funcional. O link tá aqui embaixo. Compra as camisetas da Selo. Além de ajudar o Hub Católico, tu vai estar vestindo a tua fé, buscando espiritualidade da vida religiosa, trazendo para a vida leiga. E acompanha tudo aqui no Hub Católico, nesse ecossistema. Nós temos o Diário de um Paroquiano de Aldeia, nós temos o vlog do Hub Católico. Tem um monte de coisa, tá saindo um monte de coisa, então eu te espero aqui, sim, pro Todo Santo Dia amanhã, mas eu te espero aqui pro próximo vídeo, pro próximo conteúdo. Te espero no Instagram. Segue a Selo também, o Instagram da Selo começou hoje. O primeiro post da Selo saiu hoje, segue lá. E é isso aí, te espero amanhã. Não esquece de deixar o teu like, a tua inscrição. Tchau.